Você trabalha com impressão 3D, design de produto, fabricação digital e está pensando em comprar uma cortadora laser? Vem comigo que eu vou te mostrar o que eu acho que é a melhor cortadora laser de entrada de 2022. Bora lá! Fala, gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer para vocês o review da Sculpfan S9, a cortadora laser que eu comprei aqui para o escritório. Esse não é um review patrocinado, esse não é um review com apoio de ninguém. Eu comprei essa máquina do meu dinheiro no AliExpress e eu estou trazendo aqui para vocês porque eu acho que é uma máquina sensacional pelo valor dela. Então, sem mais delongas, se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você deixe seu like aqui, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, sugestão ao longo do vídeo e vamos lá ver a Sculpfan S9. Como é que funciona o sistema de review aqui no canal para quem não conhece? Eu dou 10 notas para 10 categorias diferentes. Então, estrutura, embalagem, montagem, performance, eu vou pontuando cada uma dessas notas e no final, a máquina que eu estou fazendo o review tem uma nota final. Então a gente vai começar hoje pela embalagem. A Sculpfan S9 vem muito bem embalada, com espuma revestindo todos os componentes, todos eles têm um lugar exato ali e nenhum estava solto quando eu abri. Então não tive problema nenhum, eu achei a embalagem muito bem feita, por isso eu vou dar a nota 10 no quesito embalagem. O quesito número 2 são os acessórios e eu gostei demais. Ela, diferente da maioria das impressoras de entrada, veio com óculos para você proteger seus olhos, veio com ferramentas para você montar ela e mais algumas ferramentas para você limpar o módulo laser, além de uma placa de gravação para você botar a sua madeira, botar o seu acrílico ali e não marcar a superfície que está embaixo dela. Isso é muito legal, é uma placa de metal. E também tem 2 compensadinhos muito fininhos para você cortar de madeira, para você fazer seus testes, seus primeiros testes, inclusive. O primeiro teste que eu fiz foi esse porta-copo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Ficou super legal e é uma maneira muito bacana para você fazer seus primeiros experimentos com o corte a laser. Então, por isso, eu vou dar 10. Eu achei que os acessórios são muito bons e superiores à maioria dos concorrentes. Vamos agora à montagem. E para mim, ela foi sensacional. Eu não tive problema nenhum com isso. A montagem foi tudo em menos de 15 minutos, foi muito rápido. Quem montou aqui foi o Vini, mas depois eu remontei com ele, porque a gente acabou não filmando a montagem. Então a primeira vez a gente perdeu, e a segunda foi mais rápido ainda. Eu acho que a gente não montou essa máquina em menos de 5 minutos da segunda vez. Tá? A gente já sabia, então isso facilita um pouco mais. Eu acredito que para quem fizer a primeira vez, menos de 15 minutos consegue montar essa máquina sem problema nenhum. Para quem já trabalhou com impressora 3D, já montou impressora 3D, cara, é melzinho na chupeta montar uma cortadora laser como essa. São só os perfis metálicos ali, você vai botar algumas porcas, travar o sistema ali de correia e tá pronto, tá? Ela vem ali com o sistema do eixo Y já prontinho, é só você encaixar na estrutura e ela tá pronta para funcionar. Então, para mim, a montagem ganha nota 10, sem dúvida, um dos pontos altos dessa máquina. Vamos agora para a estrutura. Ela tem uma área útil de 410 por 420 milímetros. É uma das maiores da categoria também, então você consegue cortar muita coisa com ela, uma boa área pelo preço dela. E o mais legal é que você pode expandir essa área ainda. Você tem um kit da Sculpfan para você botar essa área aí para quase 1 metro de largura. Isso é muito bacana, que deixa você com mais possibilidades. Se você quiser trabalhar na área de letreiros, se você quiser fazer umas coisas um pouco maiores, você consegue também. Isso é muito legal. A cortadora é toda feita em perfil metálico e ela é muito robusta, tem uma resistência muito bacana, sem dúvida tem uma boa construção pelo valor dela. Uma outra boa característica dela é que ela tem os pés em formato de cantoneira, então você consegue prender eles a uma mesa, o que você quiser com tranquilidade, porque tem alguns furinhos ali que facilitam isso também. Isso é muito bom para quem tem uma oficina. E agora 2 ressalvas que para mim fizeram com que nessa categoria ela não tivesse 10 pontos. A primeira é que eu tive um pequeno travamento ali das porcas excêntricas, então eu tive que ajustar bastante porque ela estava travando e isso estava dando alguns problemas na hora de cortar. Mas é uma coisa simples de fazer, mas para quem não tem conhecimento, pode achar que a máquina está com algum problema, então essa falta de ajuste em fábrica pode resultar enfim, um descontentamento aí com o produto. A outra coisa, que é uma coisa mais de design, né, que olha bastante para a usabilidade, é que eu acho que a estrutura ela foi um pouco mal pensada do ponto de vista da usabilidade.
Vocês vão ver que na frente dela você tem ali os botões onde você liga o cabo, mas isso está na frente, é um pouco esquisito, poderia estar ao lado da máquina para você não ficar com aquele cabo ali na frente. Por exemplo, eu quero fazer filmagens, às vezes eu tenho um problema com esse cabo que está ali na frente. Se estivesse atrás também poderia ser interessante, eu acho que ele poderia ter sido melhor posicionado. E eu tentei reposicionar ele, mas infelizmente a configuração dos perfis não deixou. Só se eu fosse furar o perfil, eu preferi não fazer isso, deixar do jeito que está. Tá? Mas eu acho que poderia ter ou essa flexibilidade de você poder trocar ou ser melhor posicionado. Por todas essas características que eu falei aqui, eu vou dar a nota 8 em estrutura. Apesar desses 2 errinhos, eu acho que é uma boa estrutura e eu estou sendo um pouco exigente demais pelo preço do produto. Vamos agora aos recursos. Uma das coisas mais legais da S9 é o foco do laser. Ele tem uma nova tecnologia que a ScoopFan fez que consegue fazer um laser muito, muito fino. Ele é praticamente metade do tamanho dos lasers mais comuns aí do mercado, e isso dá para ele um aumento de potência, né? Vamos chamar assim entre aspas. Então a fabricante diz que ele tem uma potência comparada a um laser CO2 de 90 watts, mesmo ele tendo apenas 40 watts de entrada no módulo. Esse foco muito preciso para ele dá essa potência extra e faz com que ele consiga gravar e cortar materiais com mais eficiência. Uma outra coisa muito legal que ele tem é uma régua na estrutura, então você consegue medir ali, fazer aferições rápidas sem precisar ter uma régua. Isso é muito bacana. Poucos modelos têm isso. Um ponto negativo que outros modelos aí um pouquinho mais caros, às vezes até mesmo do mesmo valor, tem é o end-stop no curso. Então você tem os fins de curso ali que o módulo laser bate e sabe que ele está no limite. Esse não tem. Então, eventualmente, você vai ter a máquina ali dando aqueles trancos ali na estrutura e isso não é legal, né? Acaba que prejudica um pouco a usabilidade. Por isso, eu vou dar 9 na questão de recursos. Vamos falar agora da usabilidade. Uma das coisas que eu achei mais legais nessa cortadora laser é o fácil ajuste do foco do módulo. Então você tem 2 parafusinhos ali atrás que você solta e aperta eles e você consegue mover todo o módulo de uma forma muito fácil. E ele vem com um bloquinho, né, de alumínio para você saber exatamente a altura que você tem que estar do material que você quer gravar. Isso facilita demais. Em outros modelos do mesmo valor, né, da mesma faixa de preço, isso é muito mais chato de você fazer. Às vezes você tem que soltar um parafuso, né, com uma ferramenta, ou às vezes você nem consegue, você tem que nivelar botando coisas embaixo. Então isso é um ponto muito positivo na usabilidade da S9. Um outro fator muito legal é que o módulo, como vários outros, né, da categoria, tem proteção ultravioleta. Então você consegue ali, sem óculos, ter uma certa segurança. Não é ideal. O ideal é que quando você estiver utilizando uma gravadora laser, você utilize os óculos de proteção. Mas ele tem ali uma proteção parcial que já ajuda muito. Um ponto negativo da parte de usabilidade, como eu falei anteriormente, é a questão do cabo que está ali na frente, o cabo de força e o cabo também de transmissão de dados. Isso acaba atrapalhando um pouco a usabilidade da máquina e por isso eu vou dar 9 na questão usabilidade. Vamos falar agora de performance, como essa máquina entrega, qual a qualidade dela, qual é a potência dela. Eu fiz o teste aqui com vários materiais, dos mais comuns aí que a gente utiliza quando vai cortar laser. Então, MDF de 3mm, MDF de 6mm, acrílico de 3, de 6, papelão. E eu vou falar para vocês aqui alguns dados e vou mostrar para vocês algumas imagens aí de gravação e corte nesses materiais. Vamos começar aqui pelo MDF de 3mm. A gravação foi muito boa. Ele grava com uma precisão muito legal e com uma velocidade muito boa. Todos esses testes que eu fiz aqui, eu travei a máquina em 100% de potência e travei a velocidade de corte, nos testes de corte, em 5mm por segundo, que é uma velocidade muito interessante, relativamente rápida para quem quer fazer corte em algum objeto. Então eu vou começar aqui pelo MDF. O MDF de 3mm eu precisei de 3 passadas nessas configurações para poder cortar. Já o MDF de 6mm eu precisei de apenas 5 passadas para cortar. Você pode achar que é muita coisa, mas pela velocidade que eu estou passando aqui, não é tanta coisa assim. Eu já trabalhei com máquinas de CO2 que eu precisei até de mais passadas do que isso e de menos velocidade para poder conseguir o mesmo resultado. O papelão eu precisei de apenas uma passada. O papelão foi muito fácil de cortar. Obviamente é um papel, então é mais fácil, mas eu já também vi máquinas que você precisava de algumas passadas ou diminuir bastante a velocidade para conseguir fazer isso.
O acrílico de 3mm eu precisei de apenas 3 passadas e eu não consegui, infelizmente, cortar o acrílico transparente porque eu já tinha tirado aquela película, mas com a película acredito que você não tenha problema e consiga cortar também. O acrílico de 6mm eu consegui com 7 passadas. Novamente, eu já estava numa velocidade um pouquinho mais alta de 5mm por segundo. E o mais legal disso tudo foi que eu fiz um teste com um compensado de 9mm e eu consegui cortar ele. Eu falei com várias pessoas e elas não acreditavam que eu ia conseguir cortar um compensado de 9mm, mas eu consegui. Claro, foram com várias passadas. Para poder conseguir um resultado satisfatório, eu precisei dar 9 passadas nessa velocidade mais alta. Então eu acredito, se você diminuir um pouquinho a velocidade, você consegue com menos passadas, né? Aí é uma questão de compensação. Mas corta. Se você precisar, uma emergência, você vai conseguir cortar. O fabricante mostra que ele corta acrílico de 10mm, MDF de 9mm, compensado de 10mm. Eu vou deixar aqui embaixo o link da fabricante com todas as explicações sobre o modelo para você ver. Tem alguns vídeos também que mostram isso. Infelizmente eu não consegui aqui, mas eu também não sou a pessoa mais experiente do mundo com corte a laser. Então pode ser sim que você consiga. Mas para mim a experiência já foi muito satisfatória e muito superior a máquinas de corte a laser da mesma categoria e também superiores, máquinas CO2. Eu trabalhei já com máquinas CO2 que não tinham essa performance. Então eu vou ter que dar 10 no quesito performance. Vamos então à manutenção. Eu tenho que já de cara dar 10. É uma máquina muito simples, com componentes de prateleira aí que você consegue achar no AliExpress, você consegue achar até no Brasil, no Mercado Livre. Então é muito fácil você fazer uma manutenção numa máquina como essa. Você não tem nem a correia fechada, é uma correia aberta. Então você consegue basicamente substituir todas as engrenagens dela, todos os motores. Então se você precisar, você vai conseguir as peças facilmente e você também tem acesso ali a todo o maquinário, toda a estrutura também de forma simples. Então é 10 na manutenção. Vamos agora para a confiabilidade. Também é 10, gente. É uma máquina laser, muito difícil você ter problema com máquina laser em relação à repetibilidade dos projetos. Você consegue repetir muito fácil. São apenas 2 motores trabalhando em conjunto, então você tem ali uma facilidade na repetição. Não é que nem uma impressora 3D que você tem 3 eixos, material sendo extrudado. Laser é uma coisa que você tem uma repetibilidade muito boa. Então é 10 em repetibilidade e confiabilidade. Vamos então agora para o que interessa. Rafael, quanto custa? Eu paguei, na época do Black Friday, $285 nessa máquina. Gente, sério, é muito barato pela qualidade que ela traz. Por todos os recursos ali, pela estrutura, pelo tamanho dela, pela potência do laser dela, é um preço muito bom. Hoje você consegue encontrar ela no AliExpress por volta de $299, 310, por aí. Eu já vi alguns modelos, isso às vezes com frete gratuito. Eu consegui com frete gratuito por esse valor. Eu tive que pagar imposto, tá? Eu sabia que provavelmente pelo tamanho eu ia pagar imposto, eu paguei só R$300 de imposto, o que no final das contas custou para mim 1.900, 1.800 e poucos reais aqui no Brasil, já com imposto pago. Sério, se vocês pesquisarem por aí, vocês não vão achar nenhuma máquina nesse nível que custe isso. Então eu aconselho demais vocês comprarem diretamente no AliExpress se você precisar. Então eu realmente acho que é o melhor custo-benefício de entrada para quem quer entrar nesse meio de corte a laser, tá bom? Dito tudo isso, a nota no custo-benefício, no preço, é 10, não tem como ser diferente. Ela é excelente pelo preço dela. Conclusão final, gente. Ela teve 94 pontos de nota, somando todos os quesitos. No máximo, poderia ser 100. Então, vocês vejam que essa é uma máquina realmente incrível. Eu aconselho demais. Podem comprar que vocês não vão se arrepender, tá bom? Eu acredito que é a melhor máquina da categoria. Esse é o nosso review aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Peço que vocês deixem o like de vocês, porque um vídeo como esse dá muito trabalho. Se você está assistindo um vídeo aí pelo canal pela primeira vez, se inscreve no canal, né? E eu acho que é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.